Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, e é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como autoconhecimento, autoestima e, claro, meu queridíssimo relacionamento. Afinal, nada melhor do que ter um relacionamento feliz, leve, saudável e duradouro. Para você que ainda não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, passa lá no meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá também. Para você que já tá aqui há um tempo, já faz parte desse mundinho aqui nosso, vai lá, deixa a sua avaliação, me diz o que você tem achado dos episódios desse nosso espaço. Para você que tem algum conteúdo para trazer aqui, para que a gente possa conversar, você sabe que é muito bem-vindo e aqui é o nosso espaço. Chega lá no meu Instagram, Carol, tem um tal conteúdo aí para colocar na tua pauta. Vai ser muito importante para mim ter você participando desse nosso espaço. Afinal, aqui até hoje foi construído por todo mundo que faz parte desse processo. E é muito bom ter você participando também desse processo. Eu já conversei com vocês que durante esse mês nós vamos falar aí sobre relacionamento. E eu tô achando que eu vou continuar aí falando especificamente sobre esse tema, porque tem sido muito, mas muito pedido mesmo para que eu possa continuar falando sobre relacionamento. Eu fico muito feliz quando vocês chegam para mim e me dão feedback do quanto tem sido proveitoso os conteúdos que eu tenho disponibilizado aqui. Hoje eu vou trazer um tema que foi pauta. Uma das pessoas que me segue aqui diz: Carol, traz esse tema, vamos conversar sobre esse tema. E é um tema que geralmente nós encontramos com muita frequência na clínica, que são as diferenças. Mas, Carol, as diferenças na religião, usa-se o termo jugo desigual. Eu não gosto muito de utilizar esse termo quando se refere à clínica, porque fica parecendo muito âmbito religioso. Mas vamos falar diferença de idades, diferenças de pensamentos, diferenças de valores, principalmente na questão da idade e dos propósitos de vida. Um relacionamento, ele é formado por duas pessoas que deveriam ter o mesmo propósito. Duas pessoas que deveriam querer seguir o mesmo caminho ou caminhos bem parecidos. Mas muitas vezes isso não acontece. Por quê? Naquele momento do apaixonamento, nós nos apaixonamos por pessoas que é diferente muitas vezes. E não percebemos o quanto algumas diferenças elas podem trazer grandes prejuízos para o relacionamento. Então, quem está começando agora uma relação, é muito importante que pense quais são os seus valores, os seus princípios, o que você não abre mão, o que é importante para você. Por que é interessante pensar sobre isso? Porque depois do casamento, tentar mudar, tentar fazer com que o outro se conecte ao que você acha correto, não vai fluir da melhor forma possível. Então, depois do casamento, os ajustes acabam sendo muito mais complicados e muito mais difíceis do que num relacionamento. Então, quando a gente vai pensando nessa construção, vou trazer o exemplo da diferença de idade. Pensa aí uma pessoa de 40 anos se envolvendo com uma outra de 20 anos. Uma pessoa de 40 anos já é mais madura, já tem algumas vivências que essa pessoa de 20 anos não teve, está em um momento de vida diferente que essa pessoa de 20 anos. Então, enquanto essa pessoa de 20 anos está atrás da balada, da faculdade, de coisas novas, essa pessoa de 40, ele está no momento de curtir o patrimônio dele, de curtir a vida dele, às vezes de ficar mais em casa, de querer estar ali mais no canto dele, de não estar num ambiente com muitas pessoas, ou mais família, estar numa fase aí de querer ter filhos se não tem filhos. Então, o pensamento, o momento de vida é muito diferente. E aí começam os choques, porque a pessoa de 20 anos, 25 anos, vai querer estar ali num grupo de faculdade, um exemplo, vai querer sair para almoçar com os colegas de faculdade, vai querer
querer estar em um barzinho, vai querer fazer algumas programações que essa galera aí dos 40 em diante, ou até alguém que já teve um relacionamento, não tá afim de fazer, tá afim ali de uma coisa mais entre eles. E aí começam os conflitos na relação. A relação por si só já é repleta de conflitos. Imagine entrar mais um conflito aí, que é justamente essa diferença da idade, diferença de momentos de vida. E isso vale também não só para a questão da idade, mas uma pessoa que já passou por um casamento, teve um casamento frustrado, teve um casamento com muitas dores, com muitas complicações e escolhe voltar a se relacionar com uma outra pessoa que nunca teve um casamento, que está na fase do namoro, que tá num outro momento de vida, enquanto essa pessoa que já teve uma relação, que já veio com algumas bagagens da relação, tem um nível de maturidade, essa outra pessoa, ela não sabe o que é casamento, ela não tem esse nível de maturidade que um casamento exige. Então ela começa no namoro ser talvez mais infantil, não ter determinados comportamentos que o outro que já foi casado espera, não ter essa proximidade, essa conexão. Então começam aí a aparecer as grandes diferenças. Eu ouço às vezes dos casais dizendo assim, Carol, mas no momento do apaixonamento, a gente não percebe essas diferenças. Sim, no momento do apaixonamento, que vai aí de 6 meses a 2 anos, tem muita coisa que nós realmente não percebemos. Mas é bem interessante quando você tá com alguém, você começar a perceber quem é essa pessoa. E até no casamento, você começar a se questionar. Quem é essa pessoa que eu tô convivendo? Quais são os gostos dessa pessoa? O que é que essa pessoa preza? Quais são os princípios? Quais são os valores? Para que você não tente mudar essa pessoa e fazer com que essa pessoa se adeque ao seu mundo, à sua vida. E aí entra de forma essencial a necessidade de fazer acordos. Por quê? Se existe aí, você casou, mas existe uma diferença gritante entre vocês na relação. Vocês não conseguem mais trabalhar aí a comunicação, porque um tem uma expectativa de vida, outro tem outro. Um já foi casado, espera uma mulher madura, espera uma mulher companheira, espera uma mulher paciente, espera uma mulher que saiba conversar. Porque é interessante que quem casou e se divorciou não tá afim mais de perder tempo com alguém que tá amadurecendo. Ele quer alguém já maduro, ele quer alguém que não repita os erros de uma relação anterior. Só que isso é muito difícil, porque ele terminou a relação por causa dos erros. E aí ele vai se relacionar com alguém que nunca passou por isso. Ele vai se deparar com os mesmos erros, ele vai se deparar com as mesmas situações. E aí é onde entram os grandes conflitos do casamento, porque vocês tentam mudar um ao outro para que vocês possam se adequar ao que você deseja. O outro, ele tem que se adequar ao que você deseja. E não você tem que entender as necessidades do outro. E as brigas, elas pioram quando nenhuma das duas partes está a fim de ceder. Eles começam a olhar para si, começam a olhar para a sua vida, começam a entender o que quer, o que deseja e percebem que esse relacionamento não está tendo essa retribuição, não está tendo esse retorno que deseja. E isso acaba levando a uma frustração na relação, porque você não entrou na relação olhando para os defeitos do outro e dizendo assim, isso aqui não é compatível. Ao contrário, você entrou na relação olhando para as qualidades e dizendo, nossa, vai dar tudo certo. E aí, quando essas diferenças elas começam a aparecer, muitas coisas começam a desandar na relação. E aí vem a necessidade de ter mais paciência, de ter mais tolerância, de entender o momento de vida de cada um, de entender até a questão de como cada um age diante do mundo. E é interessante quando eu falo sobre isso, que eu e meu mozão somos de gerações diferentes. E ele é muito conservador nas decisões. E eu sou muito, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar, e já foi. E isso no início chocava muito, porque eu dizia, bora, mete as caras. E ele dizia, não, segura aí mais um pouco. Eu lembro de um episódio que eu estava aprendendo investimento na bolsa
e teve uma ação que tinha baixado o preço e tinha tendência para subir. E aí eu virei para ele e disse assim: eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho guardado, que era de uma empresa que nós tínhamos, para pagar os boletos, e o boleto ia pagar em 45 dias, 50 dias, e tinha uma grana guardada. Eu disse: eu vou pegar essa grana e vou comprar de ações. Ele: não faça isso, porque você pode perder tudo, tal. E aí eu fui, meti as caras e comprei as ações. E eu lembro que quando eu cheguei pra ele, disse assim: eu comprei as ações. No mesmo dia, as ações tiveram uma queda, que eu disse: caramba, eu fiz besteira. E aí eu comentei com ele disse: agora é pagar pra ver, e às vezes vai pagar caro por isso. E aí eu fiquei pensando no que eu tinha feito, e ele: tá vendo porque eu gosto de ser mais conservador, tá vendo porque não dá para agir por impulso. E aí uns 4 dias depois, 5 dias depois, as ações subiram e eu tive um retorno bem legal do investimento. Isso me deixou muito feliz. Mas poderia ter dado muito errado, e por ele ser mais conservador, ele avalia mais os riscos do que eu avalio. Ele olha mais para as situações do que eu olho. Isso tem a ver com a nossa geração. A minha geração é uma geração de pessoas mais impulsivas, de pessoas que não conseguem ficar bem em um lugar que não tá legal ali para elas. Elas simplesmente estão aqui, se vê que não tá funcionando, elas seguem o caminho e vão adiante. E isso, para a geração de meu esposo, é algo muito ruim, porque eles estão acostumados a ficar ali, a continuar ali, e tem uma certa resistência à mudança. E isso acaba chocando, inclusive, na nossa relação, porque quando tem uma coisa que para ele tá tudo bem, para mim não, precisa mudar, precisa ser diferente. E quando o casal ele não aprende a lidar com essas diferenças, de entender: nossa, existe aqui uma questão de geração. Então, como resolver isso? Às vezes a pessoa ela tem super aptidão para tecnologia e o outro não tem. E aí você acha que o outro é incompetente, que o outro não consegue fazer nada, que o outro não tem disponibilidade para isso. E na realidade não é. É uma dificuldade que ele tem por causa da geração, por causa da idade, por causa da forma como foi criado. Então, quando a gente olha para essas diferenças, elas acabam sendo bem importantes na relação, e é um ponto que é necessário ficar de olho e dizer assim: tá, eu tô escolhendo alguém para casar. O que é que eu preciso perceber aqui de diferença? O que é que eu preciso perceber aqui que essa pessoa tem ou essa pessoa deixa de ter, que lá na frente no casamento, para quem ainda não casou, isso vai ser um problema. E para quem casou, é passar e olhar assim: como eu posso respeitar essa diferença do outro? Como eu posso olhar para isso de uma forma diferente, tentando minimizar os problemas? Porque você casou, você tá com uma pessoa que, querendo ou não, você ama, e os problemas em muitos momentos eles acabam trazendo mais conflitos para a relação. E aí você tem 3 escolhas: uma, continuar brigando porque você não vai conseguir mudar o outro, ele não vai conseguir te mudar. A segunda escolha é o divórcio, porque não dá, eu não tô afim de ceder, ele também não tá afim de ceder. E a terceira escolha é aprender a respeitar o outro como ele é, aprender a respeitar as diferenças sem tentar mudar o outro, mas olhando para a relação de vocês e entendendo que, diante das dificuldades de cada um, diante dos momentos e das diferenças, das percepções de vida de cada um, como nós podemos ajustar nossa relação. Uma pessoa que já foi casado com uma pessoa que não casou ainda, como é que pode ajustar as expectativas em relação a isso? Porque cada um vai ter uma mentalidade diferente, cada um vai ter uma forma de pensar diferente, afinal a bagagem de vida é diferente, os problemas que foram enfrentados é bem diferente. Quando a gente olha para uma pessoa de diferente idade, como ajustar isso na relação? Os acordos eles são fundamentais para que o casal ele consiga fluir a relação. E o acordo ele não é uma imposição, ele não é você trazer para o outro o que você quer e acabou. É vocês conversarem juntos, tomarem uma decisão que é satisfatória para o relacionamento. E isso vai fazendo toda a diferença, porque o relacionamento começa a fluir. Hoje, quando eu percebo algumas diferenças na minha relação, é motivo de riso, porque eu olho para ele e digo: nossa, como você tem a cabecinha dura, meu amor, e brinco com ele. E da mesma forma ele brinca comigo e diz assim: nossa, como você é impulsiva, controle esse impulso, criaturinha. Então assim, é essa forma que você vai fazendo a relação fluir. Não é tentando mudar o outro. Você já escolheu casar com alguém que você sabia que tinha diferenças.
Só que tem diferenças aí que muitas vezes não é possível ajustar. E aí você vai precisar entender como lidar com elas, porque não tem como, não tem acordo. E isso tem a ver com princípios, com valores, com o que para você é muito importante. Um exemplo, pessoas que têm como base a família e que elas não abrem mão da família de forma nenhuma. Já outra pessoa que casou não estão nem aí para a família. Se pudesse, morava o mais longe possível para não estar ali em contato com essa família. E quando eles se encontram e um quer, um exemplo, morar fora do país e o outro diz, não, eu não consigo morar fora do país porque eu não consigo ficar longe da minha família. Como ajustar tudo isso? Como regularizar tudo isso? Por isso a importância de sempre conversar sobre tudo, entender quais as expectativas um do outro, entender o que um espera do outro e como esses ajustes podem ser feitos, para que vocês não se decepcionem depois, para que a relação ela não seja um peso, porque tem diferenças que podem sim prejudicar o relacionamento, tem diferenças que podem sim causar muitos conflitos na relação, e isso precisa ser muito pesado. Isso precisa ser visto, ser notado, ser cuidado, para que não se repita e não continue aí em um movimento que desgaste cada vez mais a relação. Porque aí vocês saem de um espaço que para de olhar para o outro, para o que o outro tem de melhor e valorizar o outro, para ofender, para criticar, para apontar, para diminuir, e isso não é saudável para a relação. Por isso, meu convite hoje para você é para pensar assim: como eu posso melhorar o meu relacionamento? Como eu posso olhar para as diferenças da minha relação e dizer, nossa, dá para trabalhar alguma coisa aqui? Dá para olhar pela perspectiva do outro? Como eu posso perceber, um exemplo, qual a diferença da geração? Meu esposo é qual geração? Eu sou de qual geração? Como é que as pessoas da geração dele pensam? Como é que as pessoas da minha geração pensam? E isso vai te fazer olhar para o teu esposo, para teu namorado, de uma forma diferente, porque você vai começar a entrar no mundo dessa pessoa. O que é que essa pessoa entende sobre relacionamento? Quais são os traumas, as feridas que ela traz aí da relação que terminou? Como é que eu posso me ajustar aqui em algumas questões para que não sejam ainda mais gatilhos? E essa pessoa que já foi casada pensar assim, tá, eu tô escolhendo estar em outra relação, então eu preciso ter mais paciência, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ter mais calma, eu preciso compreender as dificuldades do outro porque ele não tem a bagagem que eu tenho em relação a isso, e começar a olhar para o outro como ele realmente é. E não como você desejaria que ele fosse e como você quer ajustar para que ele seja. Então, como é aceitar o outro exatamente como ele é? Para você que está me escutando, uma linda sexta-feira, lembrando que toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, tem um episódio novo aqui para a gente poder conversar. Eu estou tentando convencer o meu mozão para a gente poder gravar um episódio juntos. Eu quero muito, 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 muito que ele fale para os homens sobre a questão da divisão de tarefas em casa. Esses dias ele estava em uma palestra falando sobre isso e eu fiquei encantada olhando e disse, nossa, que coisa mais linda, como é lindo ele falar sobre isso, como é lindo ele entender a necessidade de auxiliar, de dividir as tarefas da casa mesmo, porque o quanto isso me deixa bem, o quanto isso me deixa mais disposta e o quanto isso acende ainda mais o amor que eu tenho por ele quando eu me sinto cuidada no momento que ele se dedica ali. Eu acredito que todos os homens, eles deveriam escutar um pouco mais sobre isso, estudar um pouco mais sobre isso e cuidar, porque dividir a tarefa da de casa é também cuidar de sua esposa. Então eu tô tentando convencer ele a vir fazer parte aqui, a estar com a gente também nesse momento. A partir de hoje, provavelmente tem aí uma novidade, eu tô tentando, não sei se vai dar certo, fazer esse canal também gravado, então vai ser uma novidade aí, para vocês que não me seguem no Instagram poderem olhar um pouquinho para o meu rosto e a gente bater um papo realmente. Então também vai ser gravado, também vai ser transmitido esse episódio, os episódios, né? E é muito bom ter você aqui, uma linda sexta-feira para você. Que Papai do Céu cuide e guarde vocês. Aproveitem o final de semana para desconectar das redes sociais
e se conectarem na cama, se conectarem no emocional, se conectarem na conversa, nos momentos de intimidade, porque isso faz toda a diferença no seu relacionamento. Não se afaste da sua relação para ficar no celular. Lembre que você tem algo aí muito precioso na sua mão que precisa de cuidado diariamente. Aproveitem o final de semana, se curtam bastante e até a próxima. Que Papai do Céu guarde e cuide de vocês.